Ei, você aí, coloca a crase aí, coloca a crase aí. Ei, você aí, coloca a crase aí, coloca a crase aí. Não vai pôr, não vai pôr não. Você vai ver, é apenas a fusão do artigo e da preposição. Ô, coloca a crase aí, ô, coloca a crase aí. Olá, minha gente! É carnaval e estamos aqui mais uma vez para estudar um pouquinho sobre a nossa língua portuguesa. Hoje trago para vocês outros casos de crase. Eu já apresentei um vídeo anteriormente falando da regra geral, da fusão do artigo a com a preposição a. E hoje eu vou trazer outros casos. Se você ainda está encanado com essa questão, fica aqui comigo que a gente vai discutir um pouquinho a respeito. Vamos lá? O primeiro caso está relacionado ao uso da crase com locuções adverbiais femininas, de tempo, de modo e de lugar. Vejamos alguns exemplos. De tempo, à tarde, à noite, às segundas-feiras. De modo, a maneira de, a moda de, às escuras, às escondidas. De lugar, à direita, à esquerda. Vejamos alguns exemplos contextualizados. Ela estuda à tarde, ou seja, no tempo, no período da tarde. Pediu uma pizza à moda da casa. Também utilizamos o acento indicativo de crase. E vire à direita. Certo, pessoal? Bom, é importante lembrar que nem todas essas expressões apresentam a fusão do artigo a com a preposição a. Então, Thaís, por que tem crase? Pelo simples motivo, muitas dessas expressões podem ter duplo sentido, que a gente chama de ambiguidade. Vejamos dois exemplos. Chegou à noite, no sentido de anoiteceu. Ele chegou à noite, no sentido que ele chegou no período da noite. No primeiro exemplo, nós não temos a crase, tá? Nós estamos nos referindo apenas ao anoitecer. Nós só temos ali o artigo acompanhando o substantivo noite. Já no segundo, nós temos a expressão adverbial feminina indicando tempo, o período da noite. Então, no segundo período, ele chegou à noite, coloquei o acento indicativo de crase para dizer, então, que o sentido ali é de período de tempo e não mais o sentido de anoitecer. Certo, pessoal? Um outro caso no qual utilizamos a crase é na indicação de horas. Esse caso é um pouco temido pelos estudantes, mas vocês vão ver que não tem nada a temer, que é só vocês se focarem na questão do uso da preposição. Vamos aos exemplos. Chegamos às 10 horas. Horas feminina, palavra feminina, pede crase, verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar. Questão da regência, né? Então, preposição mais artigo, temos a crase. Certo. Ah, Thaís, então, toda vez que tiver horas, coloca a crase? Não, lembre-se do que eu disse. Prestar atenção na preposição que vai vir antes. Por exemplo, quando a gente tem as preposições, antes das horas, do número de horas, as preposições para, entre, desde e após, eu não vou utilizar a crase, não é? Por quê? Porque o que é a crase? É a junção, é a fusão da preposição a com o artigo a. Se tiver outra preposição, não vai ter crase, mesmo tendo horas. Então, vamos aos exemplos. A consulta está marcada para as 14 horas. Neste caso, não há a crase, porque a gente tem uma preposição que não é a preposição a, mas é a preposição para. Outro exemplo.
Estou aqui desde as 15 horas. A mesma situação. Eu tenho a preposição desde, mas não a preposição a. O trio elétrico aconteceu entre as 20 e as 4 horas da manhã. Mesma situação. Tem uma preposição entre e não a preposição a. A loja estará fechada após as 18 horas, também sem crase. Então, não encanem. Tem horas, então a gente precisa ver o quê? O que vem antes, que é a preposição. Se for a preposição a gente coloca a crase. Se for outra preposição, sobretudo essas que eu listei para vocês, tá? O para, o desde, o entre e o após, não há crase, mesmo com a indicação de horas. Certo, pessoal? Outro caso em que utilizamos a crase está relacionado à expressão verbo ir mais um nome de uma localidade, que pode ser uma cidade, um município, né, um estado, um país. E esse caso, ele gera um pouquinho de confusão, ele é um pouquinho trabalhoso. Por quê? Porque há cidades que aceitam a crase e há cidades que não aceitam a crase. Vamos aos exemplos, tá? Isso parece confuso, mas a gente esclarece. Seguinte, quando eu digo assim, vou à Bahia, eu tenho crase. O verbo ir, quem vai a algum lugar, pede preposição a. E a Bahia é um nome de localidade que permite o uso do artigo a em um outro contexto. Por exemplo, a Baía de Todos os Santos é um local muito agradável. Veja, eu consegui utilizar o artigo a. Então, é um nome de localidade que também pede um artigo a, certo? Por isso, deu a crase. Agora, vou a São Paulo. Nesse caso, já não há a crase. Por quê? Apesar do verbo ir pedir a preposição a, São Paulo é uma localidade que não pede artigo a. Nós não dizemos a São Paulo é uma cidade de muitos lugares culturais. Nós não utilizamos. Então, veja, com esse nome dessa localidade, nós não utilizamos o artigo a, então por isso que não há crase. Nossa, Thaís, toda vez que eu tiver um exercício numa prova, eu vou ter que ficar vendo, tirando do contexto e vendo se o nome da localidade pede o artigo ou não. Gente, vou trazer aqui para vocês uma dica que é da época ainda que eu estudava no ensino médio e do professor de cursinho. Eu acredito que muitos já tenham até ouvido falar nessa dica. Macete: se vou a e volto da, crase a. Funciona, tá, pessoal? Então, vou à Bahia, volto da Bahia, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Vejamos, vou a São Paulo, volto de São Paulo. Não tem crase. Então, basta colocar o nome da localidade nessa formulinha, vou a e volto da, crase a. Vou a e volto de, crase para quê? Que vocês conseguem descobrir se vai ter a crase com esse nome de localidade ou não. Certo, pessoal? Com relação ainda à questão desses nomes de localidades, cidades, estados, países, há uma outra regrinha também que diz o seguinte: quando esses nomes vierem caracterizados, eles estiverem determinados por um adjetivo, eles também pedem crase. Então, por exemplo, fiz uma viagem à Roma Antiga, pede crase nesse caso. Certo? Então, pessoal, não vou me alongar, sem mais delongas, porque hoje eu quis trazer algo mais básico para vocês, mais rapidinho, afinal não quero estragar a folia. Tá certo, pessoal? Se vocês acharem, então, que o conteúdo foi esclarecedor, que pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, divulgue, deixe o seu like, escreva nos comentários. Certo? Bom carnaval e até mais!